Vamos orar. Então, obrigado, Deus, pelo privilégio que nós temos em servir ao Senhor, em fazer parte, Deus, da tua igreja, da tua família. Que essa comunidade, Pai, possa ser uma comunidade pujante, piedosa, que ama e teme ao Senhor, mas acima de tudo, uma comunidade disposta, Deus, a ser obediente à tua palavra e viver, Senhor, tudo que o Senhor tem preparado para nós. Fala conosco por meio da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Abram suas Bíblias, amados irmãos, em 1 Tessalonicenses, a partir do capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 2 ao versículo 6, por enquanto. Primeiro Tessalonicenses. Amém ou misericórdia? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos, amados de Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavras, mas também em poder, com Espírito Santo e uma plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês, em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor. Apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. E assim tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Ásia, porque partindo de vocês pregou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Caia. Eu já estou lendo a mais, né? Até os 6, tá, irmãos? Até que tá bom. Irmãos, coisa maravilhosa a palavra de Deus. 1 Tessalonicenses, Paulo escreve essa carta a uma cidade chamada Tessalônica, que era uma cidade portuária. Nessa cidade, irmãos, havia um trânsito muito grande de pessoas. Era uma cidade grande, muito importante naquela época. E se os irmãos forem observar a cronologia das cartas escritas pelo apóstolo Paulo, os irmãos irão perceber e ver que provavelmente ele escreveu primeiro a carta aos Gálatas, aproximadamente no ano 48. Já as duas cartas, irmãos, aos Tessalonicenses, elas vêm logo depois. E elas foram escritas, irmãos, por volta do ano 49, 50, por aí. Mas a questão é, por que essas cartas foram escritas? Por que Paulo escreveu essas cartas? Enquanto nós estudamos Atos 17, os irmãos verão como que foi pregado o Evangelho na cidade de Tessalônica. O apóstolo Paulo, como era de costume, ele procura logo uma sinagoga, e então ele prega naquele lugar, e as pessoas começam a ficar interessadas. O Evangelho então começa a avançar. Só que durante o avanço do Evangelho, o apóstolo Paulo ele sofreu bastante oposição naquele lugar. Ele começou a ser perseguido. Havia naquele lugar muitos opositores ao Evangelho. Estava sendo difícil permanecer ali. E por causa disso, por causa da opressão que veio, especialmente por parte dos judeus. Então o apóstolo Paulo ele teve que fugir
na cidade de Tessalônica, às pressas, e ele foi para uma cidade chamada Bereia. E de Bereia ele foi para uma outra cidade chamada Atenas. E ali em Atenas ele ficou muito preocupado com a igreja de Tessalônica, que tinha ficado sem o seu acompanhamento pastoral. E isso tudo, irmãos, aconteceu de forma muito repentina. Então Paulo, preocupado com o estado espiritual daqueles irmãos que tinham ficado sem a orientação espiritual dele, sem a orientação pastoral dele, ele enviou Timóteo de volta a Tessalônica. Para os irmãos, não sei se os irmãos lembram, ele havia visitado a cidade de Tessalônica com Silas e Timóteo. Então, quando eles fugiram para Atenas, foi de Atenas que ele enviou de volta Timóteo, e ele disse mais ou menos assim para Timóteo: olha, Timóteo, volta lá para a cidade de Tessalônica, vê como é que estão os crentes lá, vê como é que está a igreja daquela cidade, porque essa cidade é uma cidade hostil ao Evangelho. Nós tivemos que fugir de lá às pressas, correndo. Eu não sei como é que aqueles irmãos estão. Eu não sei o que eles estão vivendo, o que eles estão passando. Então Timóteo, como um bom servo, voltou a Tessalônica, e Paulo pregou lá em Atenas, e depois de Atenas ele seguiu a uma cidade chamada Corinto. Também Corinto, Timóteo voltou e se encontrou com o apóstolo Paulo em Corinto, e deu ao apóstolo Paulo um relatório, acerca das condições dos tessalonicenses. E o relatório, irmãos, foi muito animador. O relatório mostrava que aquela igreja, apesar das perseguições, apesar das lutas, apesar de tudo que estava acontecendo, ela tinha se tornado uma igreja modelo, um exemplo. E o apóstolo Paulo ficou extremamente feliz com essa notícia que o Timóteo trouxe de lá. Enquanto ele estava em Corinto, o apóstolo Paulo ele escreveu essas duas epístolas aos Tessalonicenses. Então, irmãos, essa carta que nós começamos a ler aqui, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo por volta do ano 49, 50 mais ou menos. É uma carta, irmãos, de um pastor que recebeu um relatório que lhe trouxe notícia boa acerca das suas ovelhas. E contente com o estado espiritual daqueles irmãos, ele escreve essa carta e ele mostra inicialmente como é uma igreja modelo. E nesses versículos, irmãos, que nós lemos aqui, nós encontramos algumas características. Nós encontramos o perfil dos integrantes de uma igreja modelo. E é muito importante, irmãos, nós sabermos a respeito dessas coisas, para poder nos ajustarmos a esse perfil, para podermos olhar para a nossa vida e ver se nós estamos moldados também pela palavra de Deus que moldou a vida desses irmãos. Porque nós temos que ser zelosos para preservar esse perfil. Irmãos, uma igreja sofre muito, muito, quando os membros da igreja, elas não possuem esse perfil. O perfil que o apóstolo Paulo nos apresenta aqui. A gente tem visto muitas vezes igrejas crescendo do dia para a noite. Spurgeon já dizia isso, né?
chegaria um dia onde as igrejas estariam cheias de bodes. E a gente tem que ter muito cuidado, irmãos, quando nós aceitamos alguém como parte da membresia da nossa igreja. Ter muito cuidado, porque isso pode custar caro, muito caro. Irmãos, quando alguém entra para uma igreja, e os irmãos não observam alguns fatores, mas geralmente ficam presos, a algumas características externas. Às vezes a pessoa é muito simpática, às vezes a pessoa tem um recurso muito bom, ou então às vezes é uma pessoa muito eloquente, comunicativa, fácil de lidar. Aí a gente aceita essas pessoas por essas características. Mas Paulo ele vai nos mostrar qual deve ser o perfil, a característica de uma igreja, de um membro, de um integrante modelo, que é um exemplo. E o apóstolo Paulo ele vai apresentar, irmãos, como é que deve ser o perfil desse integrante de uma igreja modelo, porque o prejuízo que é causado por pessoas que entram na igreja sem ter esse perfil é gigantesco. É gigantesco. Só quem viveu, só quem passou por isso sabe. E hoje eu gostaria de mostrar para os amados irmãos o perfil, ou algumas características, vamos dizer assim, de uma igreja modelo. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele está olhando para a igreja para os Tessalonicenses, e ele está dizendo assim: vocês são uma igreja modelo. O coração de Paulo, os irmãos lembram, antes estava pesado, estava preocupado com eles, achando que eles iam debandar diante da perseguição, achando que eles iam debandar diante do sofrimento, mas o relatório que ele recebeu foi algo extraordinário. E ele, motivado, irmão, por tudo que está acontecendo, ele escreve essa carta. E ele apresenta e mostra como é esse perfil. E a primeira característica, irmãos, de um integrante, de alguém que integra uma igreja modelo, ele está bem claro. Só que ele está mais aflorado, especialmente no versículo 6. Veja o versículo 6. Olha o início do versículo 6, ele diz assim: de fato, vocês se tornaram nossos imitadores Você tem sido imitador dos apóstolos e do Senhor, igreja? Essa é uma frase, amados irmãos, que mostra um efeito, que mostra uma consequência. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor. Esse é o efeito, essa é a consequência. Ele olha para os Tessalonicenses e os vê como imitadores dos apóstolos. Eles são imitadores do próprio Senhor Jesus. Essa palavra Senhor, quando ela está geralmente no Novo Testamento, ela está relacionada à segunda pessoa da Trindade. Então, aquela igreja era uma igreja que imitava Jesus Cristo. Quando olham para a sua vida, eles podem ver Jesus? O que Paulo está dizendo, irmãos, aqui é que em face do relatório
que ele recebeu de Timóteo, Paulo está dizendo assim: eu olho para vocês e eu digo, vocês são imitadores nossos e são imitadores do próprio Senhor Jesus. Agora notem, esse é apenas o efeito. E aqui está a causa. Eles se tornaram imitadores dos apóstolos e do Senhor Jesus, porque eles receberam o quê? A palavra. Porque eles receberam a palavra. Talvez você esteja confuso, porque hoje em dia, para nós imitar alguém, é até estranho, fica até vergonhoso. Para que você entenda esse sentido, irmãos, de imitar, é só você olhar para o versículo 3. Olha o que diz o versículo 3. Lembramos continuamente, diante de nosso Deus e Pai, o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Ele menciona nesse versículo 3 três fatores. Primeiro fator, o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé. Ou seja, a fé de vocês é uma fé operante. A fé de vocês é uma fé que se manifesta em obras. A Bíblia diz, irmãos, que a fé sem obra é morta. Mas não é assim com os Tessalonicenses. A fé deles não é uma fé da boca para fora, mas é uma fé que se manifesta em obras. A fé deles é uma fé viva, é uma fé pujante, é uma fé que vai para fora, é uma fé operante. Como é a sua fé, igreja? A igreja Monte Sião, como é a sua fé? A sua fé é apenas um discurso bonito? A sua fé é apenas da boca para fora? Ou ela se manifesta como uma fé viva e operante? Veja o que Paulo menciona como segundo fator de uma igreja que imita os apóstolos, de uma igreja que imita o Senhor Jesus Cristo. O esforço motivado pelo amor. O que Paulo está dizendo aqui, irmãos, é o seguinte: vocês possuem um amor que arranca o suor de vocês? Isso que ele está dizendo. O amor de vocês arranca o suor de vocês? Ele não está falando de um amor de mentirinha. Ele não está falando de um amor de palavras apenas. A Bíblia, quando se trata de amor, a Bíblia ela vai nos ensinar, irmãos, que o amor ele não é apenas um sentimento. Ainda que o amor abranja os sentimentos, mas não é só isso. Mas a palavra de Deus, irmãos, vai nos mostrar que o amor é sacrificial. Amar traz prejuízo muitas vezes. Amar faz você suar. Amar exige um esforço. Não é apenas algo romântico com palavrinhas bonitas. Olha o que Paulo, irmãos, vai nos ensinar a respeito desse amor. Efésios 5, 25. Maridos, amem suas mulheres,
assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por elas. Essa palavra entregar, esse verbo entregar, é um eufemismo, irmãos, para morrer. Ele amou tanto que ele morreu por ela. Esse é o amor verdadeiro. Ele se sacrifica, ele paga um preço alto. Esse é o amor bíblico. Você tem amado dessa maneira? A Bíblia diz, lá em João, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, logo no início, que Deus nos amou de tal maneira. E esse amor foi tão grande que ele deu o seu próprio filho. É um amor que sua, é um amor que sangra, é um amor que se sacrifica, é um amor que sofre prejuízo, é um amor que sente dor. A gente não está muito disposto a amar dessa maneira, né? E Paulo ele olha para a igreja de Tessalônica e olhando para os Tessalonicenses, ele diz assim: olha, vocês são imitadores dos apóstolos e do próprio Senhor, porque vocês têm uma fé operante, têm uma fé que trabalha, e vocês têm um amor que se entrega. Vocês têm um amor que, mesmo sofrendo, mesmo passando por perseguições, permanece. Mas existe também, amados irmãos, um outro elemento aqui presente que mostra quanto aquela igreja imitava o exemplo dos apóstolos e do Senhor Jesus Cristo. Ele diz assim: perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Continuação desse. Eles têm uma esperança firme, uma esperança que não oscila, uma esperança que não vacila. Eles estão sendo perseguidos, eles estão sendo injustiçados, eles tinham tudo para abandonar Jesus Cristo. Eles tinham tudo, eles tinham todas as desculpas, amados irmãos, para abandonar a verdade, a esperança, mas eles não fizeram isso, porque a esperança deles perseveraram, mesmo diante de tudo isso. Era uma esperança firme, a esperança da salvação, que é Cristo. Ele não foi abandonado por aquela igreja. Na nossa caminhada cristã, a gente vê muito isso. Em meio às lutas, muitos abandonam Jesus, muitos abandonam a esperança, vacilam. Você que está aqui hoje, você tem imitado o Senhor na sua firmeza, no seu amor e na sua coragem? Então, com certeza, vocês abraçaram e receberam essa palavra. Por isso que ele vai dizer no versículo 6: de fato, vocês se tornaram nossos imitadores do Senhor, apesar do sofrimento. Olha o que ele diz: receberam a palavra. Aguenta aí.
Agora veja lá no versículo 5, irmãos, como que eles receberam essa palavra? Olha o que diz lá no versículo 5. Porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavras, mas também em poder. Muitas pessoas, irmãos, onde o evangelho chega somente em palavras, elas escutam e falam assim: eu gosto de ouvir o pastor. E fica nisso. Eu acho tão bonito quando as pessoas falam de Jesus. Eu acho tão bacana, né? Quando eu ouço algumas pregações, e fica só nisso. Quando nós pregamos, nós não queremos, irmãos, que a mensagem ela chegue somente em palavras. É claro, irmãos, que as palavras foram usadas, mas veja o que o apóstolo Paulo diz na continuação do versículo 5: não somente em palavra, mas também em poder. O que Paulo está dizendo, irmãos? A mensagem teve uma força atuante dentro de você. Ela foi poderosa dentro de você. Ela entrou com tudo em seus corações. Amados irmãos, eu quero que vocês entendam algo. Tessalônica, havia um povo, irmão, imerso em um mundo cheio de ídolos, imerso na prostituição. Mas o evangelho chegou arrebentando as muralhas dos seus corações, arrebentando as correntes que os aprisionavam. Foi assim que o evangelho chegou para aqueles irmãos, para aquela igreja, no poder, como diz o texto, do Espírito Santo. Pois é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Paulo está dizendo: ele abriu o coração de vocês, ele abriu a mente de vocês, e essa palavra foi poderosa entre vocês. E quando ela entrou em vocês, veja o que aconteceu. Olha o que o texto fala: e em plena convicção. Ela entrou em plena convicção, ou seja, vocês abraçaram a palavra de Deus de modo convicto. Vocês creram que essa mensagem que transforma, essa mensagem que perdoa, que salva, que dá esperança genuína, e vocês abraçaram com todas as suas forças, em plena convicção. Foi assim que a palavra chegou até vocês. E por causa disso, irmãos, que Paulo diz que eles se tornaram imitadores nossos e do Senhor. Porque eles mostraram uma fé operante. Eles mostraram um amor que se dedica, uma confiança e uma esperança que não vacila. E o versículo 6 continua: apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo. Vejam como você se torna imitadores. Mesmo debaixo de perseguição, vocês permaneceram firmes. Vocês são diferentes daquela figura da parábola do semeador, lá em Mateus, no capítulo 3, versos 5, 6, depois você lê em casa. Jesus fala, irmão, sobre uma semente que o semeador lançou e caiu sobre o solo rochoso. E essa semente logo brotou.
Mas assim que veio o sol, ela secou. E aí Jesus explicou, irmãos, a parábola, e Jesus disse o seguinte: essa semente que caiu no solo rochoso, o solo rochoso são aqueles que colhem a palavra, mas assim que vem o quê? As perseguições, e logo abandonam a palavra. Deixa eu te fazer uma pergunta, irmãos. Como que é o teu coração? É solo rochoso ou terra boa? Porque a igreja de Tessalônica foi algo diferente. Porque eles são imitadores do Senhor e essa é a razão. Vocês de fato receberam a palavra e esta palavra se manifestou no meio de vocês em poder. Irmãos, a igreja de Tessalônica era uma igreja modelo, porque os integrantes daquela igreja receberam de fato a palavra do Senhor. Será que você que está aqui, será que você que é um integrante, será que você é um integrante da igreja modelo? Você de fato, recebeu essa palavra com poder? Você já recebeu essa palavra de modo poderoso, pela ação do Espírito Santo? O Espírito Santo que quebranta, o Espírito Santo que convence, o Espírito Santo que transforma e faz com que você abrace com convicção essa palavra, mesmo debaixo de perseguição, mesmo debaixo de açoites, mesmo debaixo das lutas. É assim, irmãos, que é o perfil do integrante da igreja modelo. Ele é crente de verdade. Age como é. Ele é crente de verdade. E o apóstolo Paulo, ele olha para aquela igreja integrada por essas pessoas que receberam verdadeiramente a palavra de Deus e diz: eu me alegro com vocês, porque vocês são uma igreja modelo. Eu me alegro por vocês, porque vocês são uma igreja que dão exemplo. Porque vocês não receberam a palavra apenas da boca para fora, mas receberam de coração, com o seu poder transformador. E isso, irmãos, é perceptível, porque a fé daquela igreja era operante. Isso é perceptível. O amor daquela igreja, irmãos, era um amor que se sacrificava. A esperança daqueles irmãos era uma esperança firme, que perseverava diante das lutas, diante das tribulações. Deixa eu falar uma coisa para você. Esse mesmo Espírito atua hoje. Esse mesmo Espírito traz essa convicção. Você que está aqui esta noite, você identifica na sua vida essas características? Você é um integrante da igreja modelo? Você tem experimentado dessa doce ação do Espírito Santo
que age através da palavra de Deus e transforma todo o nosso viver. Esse é o desafio que eu e você precisamos ter, de colocar, de adequar a nossa vida a esse perfil, de nos sujeitarmos e obedecermos a palavra por meio do agir do Espírito Santo de Deus. Amém? Louvado seja o Senhor na vida desta igreja. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, Deus, pelo teu chamado. Obrigado, Deus, porque a tua palavra, Senhor, nos alcançou, o teu Espírito nos levou, Pai, ao teu encontro. Que possamos, ó Deus, viver, ó Pai, esse verdadeiro amor. Que possamos viver, ó Deus, essa verdadeira esperança, uma esperança firme, uma esperança convicta, que não vacila em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Que possamos, ó Pai, ser a cada dia agraciados, ó Deus, pelo Teu Espírito. Nos ajuda a viver uma vida piedosa na Tua dependência e transforma o nosso viver. Em nome de Jesus. Amém.